Boa tarde, bom dia, alunos do sétimo ano, professor Tarsis aqui. Hoje nós iremos começar o nosso novo conteúdo do segundo bimestre, que é composição do ar, tá? Como eu risquei para vocês verem. Pessoal, bimestre passado nós estudamos as máquinas simples, nós vimos o que eram alavancas, o que eram planos inclinados e tudo mais, certo? E agora, nesse bimestre, nós começaremos a estudar um assunto bem diferente, chamado composição do ar, tá? Então, esse ar que você respira, esse ar que está nessa bela imagem aí da capa, ó, essa parte gasosa que você não consegue pegar, que compõe a atmosfera terrestre, nós vamos entender qual é a constituição química desse ar. Vamos ver nesse bimestre também como que a poluição humana pode interferir na qualidade desse ar, que efeitos isso pode ter no meio ambiente. Tudo isso nós iremos estudar esse bimestre, tá bom? A primeira coisa então, pessoal, que eu quero que vocês relembrem é como que é formada a atmosfera terrestre. Então acompanha aí com os riscos em vermelho, ó. Então aqui eu tenho, ó, o planeta Terra, como vocês sabem, certo? E aqui em amarelinho eu tenho a crosta terrestre, que eu estou riscando aqui para vocês verem. E essa camada aqui, ó, que vai daqui até aqui, ela é uma camada gasosa, que compõe a nossa atmosfera terrestre, tá? Essa camada gasosa aí, ela vai ser composta de vários gases, tá? Entre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, como a gente vai ver, tá bom? Então, além disso, eu tenho aqui, ó, as camadas da atmosfera, que vocês estudaram lá no sexto ano. Então, nós temos aqui, ó, a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Tudo isso daqui, ó, que começa aqui e vai até aqui, são camadas da nossa atmosfera, tá? Que podem ser separadas pela altitude, ou seja, a distância que elas se encontram do solo, e também por questões de temperatura e pressão, que variam entre essas camadas, tá bom? Então, é só para lembrar que toda essa camada aqui, ela é formada de gases e compõe a nossa atmosfera, tá? Então, dentro disso, sétimo ano, o ar atmosférico, ele vai ser formado aqui, ó, por uma mistura de gases, como, por exemplo, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e outros gases como o dióxido de carbono, também conhecido como CO2, né? Carbono, oxigênio, e aí duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, formando o gás dióxido de carbono, metano e gases raros, como a gente vai ver. E há normalmente uma determinada quantidade de vapor de água nesse ar atmosférico, tá? Que varia bastante conforme certas condições atmosféricas. Que condições são essas? Como, por exemplo, a temperatura. O professor Tarso escreveu aí com a sua letra horrível, mas vocês vão entender, eu acho, né? Essa letra horrível aí. Temperatura e pressão, tá, pessoal? São dois fatores importantes para determinar se vai ter vapor de água ou não. Lembra que o vapor de água é a água no estado gasoso, beleza? Pessoal, aqui nessa imagem a gente tem a composição do ar atmosférico em porcentagem. Então, a maior parte do ar atmosférico vai ser composta por gás nitrogênio, 78,09%. Nós chamamos esse gás nitrogênio de N2, tá? Então, são duas moléculas de nitrogênio formando esse gás nitrogênio, que compõe a maior parte do ar atmosférico. Nós temos, em segundo lugar, o gás oxigênio, que nós chamamos de O2, que é o gás que nós respiramos, tá? Os nossos pulmões absorvem esse oxigênio, né? E o sangue distribui isso para todas as células do seu corpo, tá? Então, a importância da gente ter esse gás na atmosfera. Logo em seguida, vem um gás nobre chamado argônio, cerca de 0,93%. Depois, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, que nós vimos que é o CO2. Ele corresponde a 0,03%.
e outros gases, como a gente vai ver, gases nobres, compõem o restante desse ar atmosférico, tá? Vamos ver então o primeiro deles, o nitrogênio. O nitrogênio, que é o N2, tá, pessoal? Ele vai ser o principal, o mais abundante componente do ar atmosférico. Ele contém cerca de 78% da composição da atmosfera, então ele é a maior parte, e ele é um gás incolor, ou seja, não tem cor, nós não conseguimos enxergá-lo. Ele não é combustível e nem comburente. O que é isso, professor? Combustível, pessoal, é quando uma substância, um gás ou qualquer outra substância, ela tem a capacidade de entrar em combustão, que é ela liberar uma grande quantidade de energia, assim como acontece com a gasolina, ela não é um combustível, não entra em combustão, e isso não dá energia para o carro funcionar. Então, isso seria um combustível. Então, o nitrogênio ele não é um combustível, tá? E nem comburente. O que seria um comburente, em palavras mais simples? Seria uma substância que tem a capacidade de fazer outras entrarem em combustão. Por exemplo, o gás oxigênio, ele é um gás comburente. Por quê? Muito fogo só vai surgir na presença de gás oxigênio. Certo? É por isso que você colocar fogo num papel e tampar de uma vez, ele vai apagar, porque você vai diminuir a quantidade de oxigênio sobre esse papel. Por isso que nós chamamos de comburente, tá? Então, só para explicar que o nitrogênio, o gás nitrogênio, ele não é combustível e nem comburente, nenhum dos dois, beleza? Aqui, pessoal, qual que vai ser a importância desse nitrogênio, então? Nós temos o ciclo do nitrogênio. Então, acompanha comigo aí na imagem com os riscos vermelhos que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui o gás nitrogênio na atmosfera sob a forma gasosa. Só que esse gás nitrogênio sob a forma gasosa, ele não está disponível para a utilização dos seres vivos. Os seres vivos não conseguem absorver esse gás nitrogênio na sua forma gasosa. O que vai acontecer? Eu vou ter aí no solo, no chão, eu vou ter algumas bactérias aqui, tá? Algumas bactérias, então aqui bactérias fixadoras de azoto. O azoto é o nitrogênio, é um outro nome para o nitrogênio, tá? Então aqui a gente chama de nitrogênio. E essas bactérias vão pegar esse gás nitrogênio, tá? 7º ano. E vai transformar ele numa forma que as plantas consigam absorver. As plantas absorvendo as plantas absorvendo esse nitrogênio sob outra forma que não seja gasosa, pela transformação que essas bactérias fizeram, essas plantas vão conseguir produzir proteínas, vão conseguir crescer melhor, se desenvolver melhor, tá? Então, esse nitrogênio, essa imagem é só para mostrar o seguinte, que ele vai estar presente na atmosfera, em maior parte, mas ele vai ser transformado em outro estado por bactérias no solo, que vão transformar esse nitrogênio gasoso em um nitrogênio que possa ser absorvido pelas plantas, tá? Então, aqui a gente tem um outro esquema, a gente tem aqui, o gás nitrogênio na atmosfera, ele é então aqui, fixado por bactérias no solo. As plantas absorvem absorvem esse nitrogênio sob outra forma e utilizam esse nitrogênio para poder crescer e se desenvolver, tá? Da mesma forma, os restos animais, por exemplo, quando o animal morre, o corpo dele se decompõe, ele pode liberar nitrogênio também no solo, tá? E essas bactérias aqui decompositoras vão atuar, na transformação desse nitrogênio, e esse nitrogênio que antes estava num estado aqui no solo, ele pode agora ser transformado para gás novamente, indo para a atmosfera, fechando o ciclo, tá bom? Além disso, vamos ter o oxigênio. Então, o oxigênio ele é denominado comburente, por quê? Pelo fato dele ser necessário para que ocorra a queima de um certo combustível. Foi o que eu falei para vocês antes. Para algumas coisas pegarem fogo, elas precisam o quê? De gás oxigênio. A maioria dos seres vivos, plantas inclusive, necessita do oxigênio para respirar, tá? 7º ano. E esse gás é importante na extração de energia dos alimentos do nosso organismo,
tá? Que é fundamental para a nossa sobrevivência. Vocês vão aprender isso melhor lá na frente, mas nós chamamos de respiração celular, tá? Que vai ser muito utilizado esse oxigênio. Então, aqui nós temos um outro gás, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que ele vai ser produzido, por exemplo, aqui, ó, nós vamos ter ele em vários lugares. Vamos começar aqui por cima. Nós temos aqui o CO2 atmosférico, o gás carbônico na atmosfera. Ele pode vir, por exemplo, ó, da respiração dos animais, como nós, por exemplo. Nós, na respiração, liberamos gás carbônico. A decomposição de restos mortais, por exemplo, liberam gás carbônico, tá? Nós temos as indústrias, quando elas liberam esse tipo de fumaça aqui, ó, essas fumaças contêm gás carbônico que pode se acumular na atmosfera. O fogo também, quando há queima de florestas, também há liberação de gás carbônico para a atmosfera. A queima de combustíveis fósseis pelos carros, tá? Então, tudo isso libera gás carbônico para a atmosfera. E nós temos ainda CO2 dissolvido na água dos mares, por exemplo, tá? Na água, não só dos mares, tá? E as plantas vão utilizar esse gás carbônico para sua fotossíntese, beleza? Então, pessoal, aí quando a gente tem o dióxido de carbono, tem, por exemplo, aí como eu mostrei para vocês, ó, ele está presente em vários processos aqui, ó, como vocês estão vendo nessa imagem, como eu já expliquei na imagem anterior, desde a respiração dos animais, na liberação, na expiração dos animais, como as plantas utilizam ele para fazer fotossíntese, tá? Esse dióxido de carbono não tem cor, ele não tem cheiro e não é combustível e nem comburente também. Ele é empregado, por exemplo, em extintores de incêndio. Aqueles extintores de incêndio que estão representados aqui nessa imagem, ó, utilizam gás carbônico, tá? Ele é consumido na fotossíntese das plantas e produzido na respiração dos animais. E ele sabe aquele gás que está no refrigerante, nas bebidas gaseificadas, água com gás, refrigerante. Também quando você coloca aquelas pastilhas para o estômago efervescente, quando você coloca na água, faz aquele tudo aquilo ali, pessoal, é o que? Gás carbônico, CO2. Beleza? Além disso, por último, 7º ano, para a gente finalizar, na atmosfera vão estar presentes gases raros, tá? Que são gases que dificilmente se combinam com outras substâncias e não são utilizados pelos organismos vivos, mas são isolados e aproveitados pelo ser humano de diversas maneiras. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o gás hélio, que é utilizado nesses dirigíveis aqui, ó. Também utilizado para encher alguns balões, aqueles balões que são enchidos de forma mecânica, tá? Lembrando que o balão que a gente enche com a nossa boca, ele é preenchido por gás carbônico. Agora, vão ter outros balões que vão ser enchidos de forma mecânica, por aquelas maquininhas, por exemplo, que podem utilizar gás hélio, tá? A gente tem como gases raros o gás neon, utilizado, por exemplo, em lâmpadas para anúncios luminosos, o gás argon, nesse tipo de lâmpada incandescente, o gás krypton, em lâmpadas também para anúncios luminosos. E esses gases aqui, pessoal, eles podem ser encontrados em pequena quantidade também no ar atmosférico, tá bom? E aí, por último, nós vamos encontrar no ar atmosférico vapor de água, que é a água no estado de vapor que existe na atmosfera. Ela se origina da onde? Evaporação da água do rio, das marés, lagos e solos, também da respiração e transpiração dos seres vivos, tá? As plantas, por exemplo, elas liberam água, né? No seu processo de fotossíntese, elas liberam água sob a forma de vapor, muitas vezes para a atmosfera. E isso faz com que o ar tenha uma umidade relativa, tá? Que é a relação entre a quantidade de água que existe na atmosfera e a quantidade máxima de água que ela pode conter, beleza? Bom, eu vou colocar uma ficha de exercícios para vocês lá no GR8, tá? Vocês façam os exercícios e qualquer dúvida vocês me procurem lá no fórum. Saudade de vocês, muito obrigado pela atenção, viu? Um abraço aí e fiquem com Deus. Obrigado. Bons estudos para vocês, 7º ano.